Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus possa abençoar grandemente, poderosamente a sua vida, a sua casa, o teu lar. Quero agradecer muito a Deus por poder estar neste momento compartilhando mais uma vez da palavra de Deus, mais uma vez daquilo que Deus tem colocado no meu coração para esses tempos, para esse momento que nós temos vivido. Eu sei que Deus tem algo muito grande a nos ensinar. Nesse domingo, nós tivemos um culto que foi online, tivemos uma palavra que Deus colocou no nosso coração. E eu quero trazer novamente o assunto para que você possa ir no conforto do teu lar, poder trazer de volta aquele tema e ainda poder discutir, talvez, entre a sua família, sua casa, que eu sei que vai ser algo muito abençoado para você. Amém, queridos? O tema que Deus colocou no meu coração nesse final de semana é um tema específico para família. É um tema específico para nós que vivenciamos o momento da família. E eu sei que Deus, ele tem coisas tremendas para abençoar você em todos os momentos da sua vida. Amém? Vamos então para a palavra. Eu quero começar com um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 em diante, que diz assim, ó: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando o mal com o mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizei, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus diz que tem uma bênção. E essa bênção, ela já é para nós uma herança. E essa herança nós recebemos da parte de Deus. Isso é maravilhoso. E nós precisamos glorificar e exaltar o nome do Senhor por causa disso. Porque o nosso Deus é muito bom conosco. E ele tem nos amado grandemente. Nós observamos aqui que nessa primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, nós vemos uma preocupação de Pedro. Ele tem uma preocupação com as famílias. E nós vemos isso se repetindo quando Paulo escreve aos Efésios, e lá no capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer, ele vai falar, ele vai expressar que honra o teu pai e a tua mãe, para que tenha vida longa sobre a terra. Então, nós observamos que não só o apóstolo Pedro, mas também o apóstolo Paulo, ele tem essa preocupação com a família. Os dois externam isso de maneira muito forte. E quando nós observamos aqui o versículo 7, nós vemos que Pedro, ele traz algumas orientações. Vamos começar no versículo 1. Versículo 1 até o versículo 6 desse capítulo, se você ler depois, fala para as mulheres. Olha o que ele vai dizer. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento, olha que interessante, da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento. E aí, segue algumas outras orientações. Algumas pessoas, desavisadas, mal entendidas às vezes, pegam esse texto, principalmente os homens, pegam esse texto para achar que tem que obrigar as mulheres. Você tem que ser submissa, eu sou seu marido, Mas quando nós chegamos ao versículo 7, nós vemos que o apóstolo Pedro aqui, ele faz uma correlação. Ele dá orientação para a esposa, ele dá orientação para a mulher, e essa orientação que ele dá para a mulher é uma defesa à família.
porque ele está dizendo o seguinte para ela: ó, se você se comportar direitinho, como a Bíblia diz que você tem que se comportar, o seu marido vai ser ganho para Jesus. Mas isso pode ser uma relação vice-versa, porque pode ter o sentido contrário também. E ainda fala ganho sem palavras, né? E diz, olha, você precisa ser submissa ao seu marido. Porém, quando chega no versículo 7, né, ele vai começar o versículo 7 dizendo assim: vós maridos, ou maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vós igualmente, igualmente o quê? Igualmente a orientação que ele deu para as mulheres, isso também se reflete ao marido. Então, ele dá uma orientação às mulheres em defesa da família, preocupado que com a família. Ele dá orientação para os maridos em defesa da família. Ou seja, é um benefício para a família, uma preocupação dele com a família. E quando chega no versículo 8 ao versículo 9, ele já vem com um discurso dizendo assim, ó, finalmente, sede todos de igual ânimo. E aí ele abrange todo o contexto familiar, então, seja todos de bom ânimo, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, não pagando mal com mal. Olha o que ele está dizendo, ele fala assim, olha, não permita que situações adversas venham fazer com que você reaja de forma adversa. Ou seja, pagar o mal com o mal é querer tirar satisfação, é querer pagar com a mesma moeda. E ele está dizendo, não façam isso. Não usem dessa expressão, não utilizem essa forma de agir e de se mover. Então, é uma orientação que ele faz agora a todos, mas em defesa do quê? Da família. E isso vai se estendendo durante a Bíblia. Ele faz um trabalho focado em defesa da família. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse pedacinho de texto aqui é o quão está preocupado o apóstolo Pedro em relação à família e dá orientação a todos para que todos possam estar alinhados com o desejo, com a vontade de Deus. E aí ele finaliza essa sessão que nós falamos no versículo 9, ele finaliza falando de bênção. Ele finaliza dizendo assim, ó, no versículo 9, pois para isto foste chamados, a fim de receberes a bênção, por herança. Ele diz, ó, tem uma herança. Deus, ele tem algo especial. E para que nós alcancemos esse algo especial, nós precisamos compreender o ministério familiar, a vida comum do lar, como disse o apóstolo Pedro aqui aos homens. Ok? E eu quero agora chamar a atenção de novo ao versículo 7, porque tem uma palavrinha ali que nos incomoda muito. E isso é muito bom para que você entenda, e talvez isso vai mudar completamente a sua visão e vai mudar coisas poderosas na sua vida. Vai mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir para que você possa alcançar na sua vida grandes coisas. Por quê? O tema da nossa mensagem é família, a base para a prosperidade e o alicerce da humanidade. Família como base para a prosperidade e como alicerce da humanidade. Olha que coisa poderosa. Ou seja, você quer ser próspero em algumas coisas que você faz? Lógico, todos nós queremos ser prósperos. Eu quero ser próspero. Mas eu preciso compreender que para eu ser próspero em alguma coisa, a base da minha prosperidade está justamente na minha família. Eu preciso compreender isso. E eu vou falar um pouco sobre esse aspecto agora. E para a gente falar desse aspecto, eu preciso voltar no versículo 7, apenas na parte final, a parte B do versículo 7, que fala, primeira orientação, que o homem tem que tratar bem a esposa, né? Ó, vós marido, vou ler todo, vós marido, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, ok? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É aqui que está o grande segredo, é aqui que está a grande sacada do que eu quero falar para você.
para que não se interrompam as vossas orações. Primeiro, vão compreender uma coisa. A Bíblia aqui está direcionando ao homem, porque comumente, é mais comum que o homem, com a sua postura, trate mal um familiar. É mais comum que o homem trate mal a esposa dentro do ambiente familiar. Não era, nessa época, tão comum um filho tratar o pai mal ou a esposa tratar o marido mal. O mais comum era o homem tratar a mulher mal. E ainda é nos dias de hoje. Porém, esse texto ele não fica restrito apenas ao homem, ele abrange todo o contexto familiar. Todo o contexto familiar. Como eu falei aqui no começo, ele fala primeiro às mulheres, ele fala depois aos homens, e depois ele fala a todos no ambiente familiar. E o apóstolo Paulo trata com os filhos lá em Efésios 6:2. Tá bom? Agora a pergunta é: oração impedida, o que é isso? Ou seja, eu faço uma oração, existe uma oração que eu faço, e ela não chega ao céu. Nós oramos e aquela nossa conversa com Deus não acontece. Ela não chega ao teto, ou seja, ela não passa do teto. Sabe aquela expressão, minha oração não passou do teto? Ela existe. Ou seja, pode ser realmente que alguma oração que a gente faça, ela não chegue aos céus. Mas existe uma infinidade de orações. Nós oramos de várias formas, de várias maneiras, de vários sentidos, com vários objetivos. E a pergunta seria: que oração é essa que vai ser impedida na minha vida? Qual é a oração que Deus não vai me ouvir? Que tipo de oração é essa? Existe uma oração específica ou é toda oração? Em que área da minha vida eu não serei ouvido por Deus? Né? Essas perguntas são as perguntas que nós precisamos fazer, que nós precisamos compreender. E é isso que eu quero revelar a você agora, que eu quero trazer para o teu coração. Algo que num ambiente de discipulado, uma certa vez, o Senhor nos trouxe essa orientação como uma revelação dentro do discipulado, e eu te aconselho, viva o discipulado, porque é poderoso, mesmo nesse tempo agora de distanciamento social que nós estamos vivendo. Use o seu celular, use o seu telefone, ligue para o seu discipulador, procure, se você precisar, não fique distribuindo as suas dificuldades para qualquer um, não. Procure seu discipulador, é um princípio bíblico poderoso que vai abençoar a sua vida. Amém? Se a sua igreja, você participa, né? A nossa igreja participa do discipulado, mas se alguém que estiver vendo essa mensagem, talvez não viva o discipulado na sua igreja, procure o seu líder, procure o seu pastor, procure alguém que vai te orientar. Isso é maravilhoso. E dentro desse discipulado surgiu esse assunto e Deus nos deu essa direção. E na direção nós pensamos, que oração seria essa? E aí então, o Espírito Santo, que é tão maravilhoso e amoroso conosco, nos levou ao capítulo 6 de Mateus. E no capítulo 6 de Mateus, ele trouxe o ensinamento que nós precisávamos. Talvez você já fez e já tem de cor isso que eu vou fazer agora, que é uma oração. Então, eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, inclinar a tua cabeça, você que está vendo aí, por um dado momento. Feche os seus olhos, se concentre, porque eu vou orar com você, uma oração que é a base de tudo isso que nós estamos falando. Amém? Mateus capítulo 6, no versículo 9, diz assim: por isso, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como também no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Quantas vezes você já fez essa oração? Por quantas vezes talvez você já repetiu essa oração? Dependendo de qual denominação você veio antes de estar numa igreja evangélica, talvez isso era a única oração que você sabia fazer. Talvez essa era a sua oração padrão, básica. E talvez você já nem ore ela mais há muito tempo. E não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer são
por que Jesus nos ensinou a orar dentro desse contexto. E o que essa oração tem para nos ensinar, o que ela tem de efeito na nossa vida, o que essa oração do Pai Nosso, né? Nós apelidamos ela assim, a oração do Pai Nosso, o que essa oração tem a ver na nossa vida, o que ela pode promover em nós e o que pode ser deixado de promover na nossa vida se ela não tiver efeito em nós. Que interessante, né? Então nós vamos observar agora o poder de Deus que se manifesta através dessas palavras. Amém? Porque é o ensinamento de Jesus. E vamos começar versículo a versículo. O versículo 9 do capítulo 6, ele começa dizendo assim, olha, portanto, vocês orareis assim. Jesus, ore dessa forma. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, voltando lá, no versículo 7 do capítulo 3 da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, onde ele diz que se nós tratarmos mal o nosso ambiente familiar, se nós não vivermos a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria bíblica, as nossas orações podem ser impedidas. Então, vamos considerar que essa é a oração que Jesus nos ensinou e as palavras que estão nela não estão aqui à toa, por um motivo qualquer. Elas estão aqui porque elas têm uma direção. E a primeira coisa que Jesus diz é: Pai nosso que estás no céu. Olha que coisa tremenda. Santificado seja o teu nome. No período em que Jesus ensinou isso, não era costume as pessoas chamarem Deus de Pai. Eles conheciam Deus, os judeus conheciam Deus como Senhor. O Elohim, o El Shaddai, o Adonai, conheciam Deus dessa forma, mas eles não tinham a ideia de Deus como Pai. Não era comum entre eles chamar Deus de Pai. E agora Jesus está dizendo, ó, você pode se relacionar com Deus de uma forma diferente. Você pode se relacionar com Deus como Pai. Então, existe um poder que se manifesta sobre a nossa vida e que nós, quando temos o Senhor e falamos com Ele, nós temos essa possibilidade de ter um relacionamento com Deus como Pai. Porém, se a minha oração estiver impedida, eu não vou prosperar nisso. Eu preciso que a minha oração, essa oração, alcance a Deus. Porque quando ela alcança a Deus, eu consigo prosperar justamente nesse assunto. Ou seja, existem pessoas que vivem nas igrejas, andam na igreja, na presença de Deus e não sabem, e não entendem que o Deus poderoso, sobrenatural, o Senhor, também é Pai. E por não entender isso, por não compreender essa ideia de Deus como Pai, essa pessoa acaba por viver uma vida muito mirrada diante de Deus. Às vezes tem até medo de pedir as coisas para Deus. Mas se você tem um relacionamento de pai e filho real, comum, natural, normal, você não teria medo de pedir. Agora, se você tem um relacionamento paterno ruim, você tem medo de pedir. E muitas pessoas têm medo de pedir as coisas para Deus, porque mesmo sabendo que Deus é Pai, ela tem dificuldade de pedir. E Jesus, ele relaciona isso em Mateus capítulo 7, quando ele fala assim, olha, se um pai sabe dar boas coisas ao filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará boa coisa, quando você pedir, vos dará o Espírito Santo. Então, isso é importante nós entendermos. Se a minha oração está impedida por causa do meu procedimento na minha família, o meu relacionamento com Deus não prosperará dentro de um relacionamento entre pai e filho. Mas não é porque Deus deixa de ser meu pai por causa disso. É porque eu não consigo me ligar com Deus como pai. É porque às vezes você não consegue olhar para Deus como pai e não consegue viver essa paternidade. Não consegue sentir esse carinho, esse amor de Deus. E esse é uma das coisas que fica barrada na sua vida, a sua dificuldade de olhar para Deus como pai, de conviver, de viver uma experiência em Deus como pai. Nesse relacionamento fica comprometido.
O versículo 10 agora diz assim, olha, e venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Quando a Bíblia fala de reino, a Bíblia fala de serviço. Por que fala de serviço? Porque aqui sim fala de Senhor. Primeiro momento fala de Deus como Pai. Segundo momento, quando fala de reino, fala de Deus como Senhor. E se fala de Deus como Senhor, todo o restante é súdito. Súdito é servo. E aí eu quero chamar a atenção para você que tem sonhos de ser um servo de Deus fiel. Talvez você tenha um sonho de ser alguém que vai cantar, que vai louvar a Deus. Talvez você quer pregar. Talvez você quer ser um pastor. Talvez você quer apenas servir a Deus com aquilo que você tem, da maneira que você tem, mas você encontra dificuldade. Todos os seus planos ficam sempre frustrados. Sempre frustrado, você não consegue avançar no seu serviço a Deus. Quando você acha que a coisa está indo, ela está regredindo e você está sempre travado. E eu vou dizer uma coisa para você, isso pode ter relação com a sua vida familiar, com a sua vida comum familiar. E essa oração, o poder dessa palavra pode estar impedido na sua vida. E você precisa consertar isso. E você precisa resolver isso na sua vida. Então aqui fala de duas coisas. Uma delas, servir a Deus. E a segunda coisa que nós precisamos prosperar sempre é andar debaixo da vontade de Deus. Porque, venha o teu reino e faça-se a sua vontade. A sua vontade e não a minha. Faça-se a sua vontade, não a minha. Então, isso é extremamente importante para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Outra coisa agora, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe do que prosperidade fala aqui? Prosperidade material. Amém? Prosperidade material. Quando fala de prosperidade, as pessoas já pensam que nós vamos falar de prosperidade material. Mas esse versículo fala. Ou seja, só que prosperidade material aqui, o pão nosso de cada dia. O que quer dizer pão nosso de cada dia? É o que é suficiente. O pão nosso de cada dia nos dá que dia? Nos dá hoje. Ou seja, Deus mandando a provisão dele para nós hoje. Para esse momento. E isso fala de prosperidade material. Daquilo que eu uso para sustentar a minha família. Aquilo que eu uso para abençoar a minha casa. É essa prosperidade. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você tenha alguma barreira entre você e a sua mãe ou seu pai, entre você e pessoas da sua família, como seu irmão, esposo, esposa, filhos. Pode ser, irmãos, que na sua vida a dificuldade... mas pastor, uma vez ou outra, todo mundo passa uma luta. Mas se isso é contínuo e constante, pode ser que você está vivendo esse princípio e essa situação que você não consegue resolver entre a sua família pode estar afetando a sua vida, a sua prosperidade nessa área. Ok? Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores. Aqui fala de perdão. Prosperidade na área do perdão. Como que é a sua vida na área do perdão? Você tem facilidade de perdoar? Ou você não consegue perdoar ninguém? Você tem facilidade de reconhecer os seus erros e buscar o perdão? Se você tem dificuldade nessa área, isso pode ser porque você tem feridas na alma que não foram tratadas dentro do ambiente familiar. E a sua oração, ou seja, a oração que Jesus nos ensinou nessa área na sua vida está travada. Outra coisa que nós vamos aprender aqui está no versículo 13 agora. E aqui é interessantíssimo também para a gente observar. Não nos deixei cair em tentação. Olha que coisa tremenda. Mas livra-nos do mal. Essa palavra é poderosa. Quando nós oramos, se não nos deixei cair em tentação, não está dizendo que a tentação não vai ter. Não é isso. Porque o próprio Jesus passou por tentações. Então, as tentações vão acontecer. Mas o segredo dessa oração é um pedido a Deus, Senhor, de venha com teu Espírito sobre mim e não me deixe cair na tentação. Cair na tentação é se deixar levar uma tentação, chegar ao pecado. Isso é cair na tentação. Talvez você tenha fraquezas nessa área e você tenha dificuldade de vencer e de quando em quando você cai em tentação.
Sabe por quê? Porque tem coisas na sua vida familiar, no seio familiar, que você ainda não resolveu, e isso pode estar travando a sua vida. Você pode até continuar tendo tentações, mas Deus vai te dar uma força sobrenatural e uma bênção grandiosa, e você vai vencer todas as suas tentações. Sabe por quê? Porque você vai ser curado dentro do ambiente familiar. Então, percebe-se aqui que essa oração, ela atinge todas as áreas da nossa vida, abrange todas as áreas da nossa vida. E isso é o que nós precisamos entender. E isso é o que está alinhado com o que eu disse aqui, a família como base da prosperidade. Olha quantos itens de prosperidade você tem. Prosperidade, primeiro, no relacionamento com Deus, prosperidade no serviço a Deus e no andar debaixo da vontade de Deus, prosperidade material, ou seja, na suficiência de não faltar aquilo que é proveniente para o seu lar, prosperidade no perdão, tanto de buscar o perdão quanto de liberar o perdão, prosperidade sobre as tentações, ou seja, de viver uma vida de santidade, sem se render às tentações, né, de vencer cada dia as tentações. Então, muitas prosperidades Deus tem para a sua vida, Ele está tratando isso no teu coração. Então, a sua família é a base para a sua prosperidade, nessas áreas que foram citadas aqui. Agora, bem rapidinho, eu quero falar sobre família como o alicerce da humanidade. Nesse quesito, nós vamos olhar o cuidado de Deus com a família desde o princípio. Deus formou a humanidade através de uma família. Deus formou a humanidade através de uma família. E é no seio da família, é dentro do ambiente familiar, que Ele cuida da própria humanidade que Ele criou. Ele formou a humanidade no seio da família e é dentro desse seio que ele cuida da humanidade. Vamos ver isso? É só a gente passar um pouquinho por toda a Bíblia agora, até chegar na sua família, começando de Adão. Então, Deus formou uma família, Adão e Eva. E ele formou através dessa família a humanidade. Mas a humanidade pecou e precisou ser cuidada, ser tratada, ser resgatada. Deus chamou Noé. E através da família de Noé, Deus restaurou a humanidade. Olha que coisa tremenda. Mas mesmo assim, a humanidade continua voltando-se ao pecado, voltando-se ao erro. Em Gênesis 12, Deus vai e chama Abrão. E através da família de Abrão, através do filho de Abrão, Isaac, ele dá continuidade. Então vem Abrão, depois vem a família de Isaac, depois vem a família de Jacó, e depois da família de Jacó vem 12 tribos, as 12 tribos. E todas essas 12 tribos são famílias. Cada tribo é uma família. E dentro dessas 12 tribos sai a tribo de Judá, que Deus escolhe entre elas. E da tribo de Judá, José e Maria, que é a família de quem? A família de Jesus. E através de Jesus, cumpre-se uma palavra que está em Gênesis 12, que Deus fala para Abraão, diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia vai dizer para nós que através de Jesus nós temos a promessa de Abraão, essa promessa de ter uma família abençoada que Deus deu a Abraão, chega até nós agora, aleluia, através de Jesus. Então, tem Jesus na sua casa, a sua família tem a promessa de bênção de Deus. Então, nós começamos em Adão, e aonde nós chegamos? Na sua família. Através de Jesus, todas as famílias da terra, se é todas as famílias da terra, a sua família está inserida. Então, nós observamos aqui que o alicerce da humanidade não é o presidente da república, não é o prefeito da cidade, mas são as famílias. Eu tenho para mim uma frase que a família é a instituição mais poderosa da terra. Por que eu digo isso? Porque quando não se tem famílias estruturadas, todo o resto em volta fica desestruturado. O exemplo hoje. Hoje, essa igreja, né, a segunda fonte Church Pauline, eu só posso falar por essa, porque é a igreja que eu sou o pastor, que eu sou o líder. Ela está estruturada onde? Na sua família. Porque o nosso templo está fechado por causa do Covid-19. A porta do templo está fechada. Eu estou sentado na minha casa, dentro do ambiente da minha família, para ministrar na sua casa e na sua família. Então, essa igreja está viva por causa das famílias. Se não houvesse as famílias, não era a porta do templo que estaria fechada, mas era a porta da igreja. Mas a igreja está aberta porque a sua família é uma bênção e está com as portas abertas, amém, querido? Por causa das famílias. Nós somos uma igreja de 10 células comuns. Mas
com a situação atual, que poderias falar, poxa, a vida vai fechar as 10 células. Não, irmãos, no último censo nosso, nós saímos de 10 para 32 células, só que células familiares, no ambiente de estrutura de Deus. Você é uma bênção, sua família é uma bênção. E glória a Deus por isso. Então, preze por essa família. Restaure o que precisa ser restaurado. Ah, mas pastor Ronaldo, eu não converso mais com meu irmão, que mora comigo dentro de casa, porque ele fez um mal para mim. Ah, eu não converso com meu esposo, eu não converso com a minha esposa, eu tenho problema com meu filho, eu não tenho um relacionamento bom dentro de... Eu quero dizer uma coisa para você, você quer prosperar? Você quer que a sua família seja uma bênção? Então comece por você. E o pastor, o que é que eu posso fazer? A palavra chama-se perdão. O perdão restaura todas as coisas. Todas as coisas. O perdão restaura todas as coisas. É nisso que você tem que trabalhar. Eu quero convidar você agora, preste bem atenção no texto que eu vou ler no finalzinho da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que diz assim, olha que coisa interessante, versículo 14 e o versículo 15, que diz assim, olha, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão que você libera alcança o perdão que você necessita em Deus. Escute, o perdão que você libera alcança o perdão que você precisa de Deus. Então, quando eu libero perdão, eu alcanço em Deus o perdão. Então, quando você libera o perdão para as pessoas que te magoaram dentro da sua família, dentro da sua casa, você alcança o perdão de Deus. E esse perdão vem sobre você e a sua casa é transformada. A sua família é transformada. Eu quero agradecer você por ter me ouvido por esse tempo. São 30 minutos. Mas os 30 minutos que vão mudar a sua vida. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e orar por um instante. Eu quero convidar você a colocar o teu coração diante de Deus e não andar carregando essas mágoas. Não andar carregando essas ódios e raiva. Feche os seus olhos. Não deixa que o diabo tire a bênção que Deus tem para ti. Feche os seus olhinhos e eu quero ministrar uma oração no teu coração. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, eu te glorifico e sei que o Senhor está aqui, presente na minha vida, na minha família, no meu ambiente familiar. E também está presente na casa dos meus irmãos agora. Eu te peço neste momento que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção. Eu profetizo restauração em cada família. Talvez alguém que está ouvindo essa mensagem está sozinho ouvindo, porque a família está desestruturada, mas vai começar nessa pessoa, porque ela vai até lá, vai perdoar e vai pedir perdão. Senhor, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras e que nós possamos, Pai, ser um exemplo de família abençoada, porque somos pessoas que fomos chamadas para ser prósperos. E aqui eu vejo, Pai, pelos olhos da fé, uma igreja próspera, com famílias estruturadas e próximas. Eu abençoo, Pai, no nome do Senhor Jesus, a vida de cada um dos meus irmãos, para a glória de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus faça prosperar e resplandecer a glória dele sobre a sua casa. Fique com Deus, fique com essa palavra e muito obrigado por esse tempo maravilhoso que você me permitiu estar dentro da sua casa ministrando. Deus te abençoe. Fique na paz.